Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Queridos, hoje eu quero fazer uma ministração aqui da palavra do Senhor. Amém. Que nos fala sobre o amor, que é o caminho à obediência a Deus. Amém. Eu quero trazer de exemplo aqui para nós, queridos, o livro de Neemias, né? Esse grande homem de Deus aqui, que teve um papel fundamental, amém, na reconstrução das muralhas de Jerusalém. E, queridos, esse homem nos deixa tantas lições aqui, tantos exemplos, amém, e eu orando ao Senhor, lendo e estudando o livro de Neemias, o Senhor veio me trazendo tantos entendimentos com relação ao que esse homem nos deixou por exemplo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco, nos ajudando a discernir tudo aquilo que o Senhor quer nos trazer através de mais uma noite de ministração da palavra de Deus. Amém? Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por mais uma noite de ministração, Pai. Queremos pedir para que a tua presença, Pai, esteja sempre conosco, nos guiando, nos dirigindo, Pai, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração para poder receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações e, principalmente, acima de tudo, colocar em prática cada um dos teus ensinamentos, Pai. Senta conosco, nos ensina nesse momento, que diminua eu, para que o Senhor cresça nesse momento e para que o Senhor ensine o coração do teu povo, Paizinho. É o que eu te peço, te entrego e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Livro de Neemias, capítulo 1, queridos. Vamos começar a ler a partir do verso 3, amém? Nós vamos ler desde o verso 5 até o verso 11, amém? A palavra de Deus diz assim, queridos. Vamos ler desde o 4 aqui, amém? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No verso 3, querido, só para quem não conhece o texto, amém? Eu convido você a fazer a leitura do livro de Neemias por completo. Se você ainda não leu, eu convido você a ler, amém? Esse livro, desafio você a ler esse livro, para que você possa conseguir entender aquilo que nós vamos tratar nessa noite de ministração. Amém? Que você possa fazer isso logo após a finalização aqui da ministração. Amém? No verso 3, queridos, a palavra de Deus aqui vai nos mostrar no capítulo 1, quando Neemias ora por Jerusalém. Amém? Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, que estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Amém? Para que você possa entender a atitude aqui de Neemias nesse choro, nessa súplica, nessa lamentação aqui. Amém? Diante daquilo que estava acontecendo. Amém? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos.
Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que o resgataste, com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e as dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido. Hoje, teu servo dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Queridos, aqui nós vemos, diante de todo o caos que o povo de Jerusalém estava vivendo, né? Naquele tempo, nós vemos aqui Deus levantando a vida de Neemias, amém? Para poder reedificar as muralhas de Jerusalém, amém? E queridos, o que eu quero chamar a nossa atenção aqui, em primeiro lugar, nessa ministração aqui, é que nós vemos aqui, queridos, em primeiro lugar, no momento que Neemias olha ao redor dele e vê tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Nós vemos aqui Neemias tendo uma primeira atitude diante do caos que estava acontecendo naquele tempo. Nós vemos aqui Neemias recorrendo, em primeiro lugar, para oração. Amém? A oração de Neemias foi uma oração sincera diante da presença de Deus. O que levou Neemias a orar dessa forma tão sincera, tão humilde, tão transparente diante de Deus, suplicando pela misericórdia de Deus naquele momento sobre aquele povo que estava vivendo aquela situação que eles estavam vivendo. Nós vemos aqui que o que moveu o coração de Neemias foi um amor que ele sentiu ali naquele momento, se colocando no lugar daqueles que estavam passando por aquele caos. Aqui nós vemos, queridos, Neemias sendo movido a orar, pedindo uma direção para o Senhor em primeiro lugar, daquilo que ele poderia fazer para poder contribuir na reedificação desse templo. Nós vemos aqui um homem com um coração de um amor tão grande, mesmo quando ele olhava para aquelas pessoas e talvez ali aquelas pessoas não eram nada para ele, não tinham um grau de parentesco, não eram amigos, mas era um povo que estava sofrendo algo muito grande ali. Estava passando por um sofrimento muito grande ali naquele momento. Estavam se sentindo humilhados. Estava tudo destruído. E, queridos, aqui nós vemos que quando Neemias faz essa oração ao Senhor, Neemias se coloca na mesma condição que esses homens. Nós vemos aqui uma humildade tão grande no coração desse homem, um amor tão grande, que foi esse amor que moveu Neemias ao caminho da obediência a Deus, ao caminho da reedificação das muralhas de Jerusalém. Amém? E, queridos, muitas vezes nós passamos por tantas adversidades nas nossas vidas, nós passamos por tantas situações. E muitas vezes, amados, nós queremos solucionar a nossa maneira. Muitas vezes nós tentamos tantos recursos, nós tentamos tantas coisas para poder resolver o caos, o conflito que está em nosso caminho. E muitas vezes, queridos, o último recurso que nós usamos é dobrar o nosso joelho e suplicar aquele que tem a solução nas mãos dele. Nós vemos um grande exemplo, queridos, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 11, eu já preguei, né, isso aqui anteriormente, amém? Para quem quiser abrir comigo, pode abrir para acompanhar. Quem não quiser, amém, não tem problema. Capítulo 5, versículo 11, queridos, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui quando Naamã é curado de uma lepra, amém? Quem é aí do outro lado que conhece a história de Naamã, né?
Aqui no capítulo 11, queridos, nós vemos a palavra de Deus nos falar assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele iria sair e ter comigo. Aqui ele está falando do profeta Eliseu, amém? Que é quem dá uma ordem para que ele, né, vá se lavar lá no, no Rio Jordão, amém? Para que ele pudesse ser curado da lepra, né? Nós vemos aqui o profeta Eliseu trazer um ato de uma simplicidade muito grande, do qual Naamã deveria fazer aqui, e nesse momento nós vemos aqui Naamã subestimando essa ação tão simples, né? E mal sabia ele que o que curava ele não era nem em si aquilo que o profeta Eliseu estava trazendo, mas o que curava ele era o simples fato dele crer que ele poderia ser curado, dele ter a sua fé depositada na ação do qual ele estava fazendo, né? E aqui nós vamos ver no decorrer do texto ele mergulhando no Rio Jordão por 7 vezes, como a palavra de Deus ali havia trazido sobre a vida dele, e ali nós vemos ali o texto falar, do verso 11 em diante, que Naamã é curado dessa lepra, né? E o que Naamã esperava? Naamã esperava que Eliseu impusesse as mãos nele, né? Que ele fizesse ali uma grandiosidade ali, algo, né, maior, talvez, diante dos olhos dele, né? E nós vemos ali ele subestimando essa ação de cura, amém? Então, queridos, isso que nós vemos aqui no livro de Neemias nos traz muito claro aquilo que muitas vezes muito de nós cometemos como erro, né? Porque diante de um caos que o povo de Jerusalém estava vivendo, Neemias simplesmente dobrou seu joelho e suplicou a Deus e fez uma oração sincera diante do Pai. Uma oração humilde, uma oração de amor, uma oração do qual ele queria contribuir para poder fazer algo por aquele povo que estava sofrendo. E muitas vezes, queridos, nós agimos assim como Naamã agiu, lá em 2 Reis que nós lemos. Esperamos que no momento da solução, no momento de uma cura, no momento de uma libertação, que algo grandioso aconteça. Esperamos que um grande show aconteça, esperamos a imposição das mãos, esperamos uma campanha, esperamos tantas coisas. E muitas vezes, queridos, não nos damos conta que a única coisa que o Senhor quer é que nós sejamos sinceros, simples, verdadeiros diante da presença dEle. A única coisa que o Senhor quer é que nós venhamos a buscá-lo em oração, através de uma conversa com Ele, uma conversa sincera, uma conversa transparente, uma conversa simples. E muitas vezes nós escolhemos complicar as coisas, porque não cremos na simplicidade. Porque não cremos que a cura já está dentro de nós, que a libertação já está dentro de nós, que o fazer já está dentro de nós e que o realizar vem da parte do Senhor. E aqui nós vemos Neemias agindo com uma simplicidade, com um coração, com um amor queimando por aquele povo. E que levou ele por um caminho de uma obediência, de uma fidelidade a Deus, do início ao fim, até que ele viesse reedificar as muralhas de Jerusalém junto com aqueles que iriam contribuir nessa reedificação. Amém? Que você possa entender o simples de Deus. Que você possa entender que você só vai conseguir ter uma vida de obediência quando você aprender a gerar amor no teu coração por vidas. É o amor que nos leva a sentir a dor que o outro está sentindo. É o amor que nos levanta para poder libertar pessoas. É esse amor que nos move a gerar transformação no caminho das vidas, através daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, queridos. Porque nós não temos capacidade para fazer isso sozinho, nós não temos capacidade nem para amar. Mas quando nós pedimos a Deus numa oração sincera, dizendo: Pai, gera amor no meu coração por vidas, coloca amor, faz eu desenvolver amor por pessoas,
para que eu possa libertar cativos, para que eu possa libertar quem está preso. Amém, queridos? O outro ponto que nós vemos, queridos, depois que Neemias ora, tem essa ação de orar ao Senhor. Nós vemos aqui lá no capítulo 2, do versículo 2 ao 8, Neemias ter uma ação diante a situação que aquele povo estava passando, né? Lá no capítulo 2, versículo 2 a 8, a palavra de Deus vai dizer assim: O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? O rei aqui questiona Neemias, por que você está triste se você não está doente? Se não há motivo sobre a tua vida para o teu semblante triste? Tem de ser tristeza do coração, então temi sobremaneira. E Neemias responde assim ao rei, queridos: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que o rei edifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, marquei certo prazo. E aqui, mediante a ação de Neemias, nós vemos uma reação da parte do Senhor sobre a vida de Neemias ali. Ainda disse ao rei: Se o rei parece bem, deem-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. A boa mão de Deus era com Neemias nesse momento. No momento que a tristeza assolou o coração de Neemias, o rei não conseguia entender o porquê Neemias estava triste, o rei não conseguia entender que ele estava ali sentindo a dor daqueles que estavam sofrendo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. E nesse momento, queridos, nós vemos aqui Neemias diante do rei, não se fazendo de coitado, porque ele estava triste, ou deixando na mão do rei para que o rei pudesse solucionar por ele. Ele não perdeu tempo aqui somente em meio à tristeza, mas em meio à tristeza ele teve uma ação. Em meio à tristeza dele, ele teve uma atitude de pedir a autorização do rei para que ele pudesse contribuir nessa reedificação. E, queridos, muitas vezes, diante as adversidades, diante aos sofrimentos que nós passamos, muitas vezes nós perdemos mais tempo lamentando, nos vitimizando, do que agindo diante daquilo que Deus já nos colocou para fazer. Amém? Que você possa entender que o tempo da lamentação e do choro não pode parar aquilo que Deus confiou na tua mão para que você viesse a realizar. Amém? Existem adversidades que pode doer lá no fundo do teu coração, da tua alma, da tua mente, que você pode talvez remoer tudo aquilo que você está passando. Mas não permita que a situação de vítima venha fazer com que você paralise em meio aos teus questionamentos. Amém? Não permita que isso venha parar aquilo que você tem para fazer, aquilo que Deus já te entregou para que você viesse a fazer. Ainda que você esteja suplicando pela mão do Senhor sobre a tua causa, mas não se acomode diante daquilo que você está vivendo. Arregace as mangas, levanta a cabeça e continua caminhando para frente. Continua seguindo para o alvo que Jesus já te mostrou qual é. Amém? Seguindo o texto, queridos, a palavra de Deus,
um terceiro ponto aqui que eu quero chamar a nossa atenção aqui. Está lá no capítulo 2, no versículo 12, quando Neemias fala assim: Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Queridos, aqui nós vemos o Senhor entregando, confiando um segredo a Neemias ali naquele momento. Amém? Deus tinha confiado algo a Neemias. Mas Deus tinha ali dado discernimento a Neemias, que até o momento que fosse para Neemias abrir a sua boca e falar aquilo que ele teria que fazer, Neemias precisava guardar no coração dele aquilo que o Senhor havia entregue a ele. E queridos, o que eu quero chamar a nossa atenção aqui nessa ministração é: será que Deus pode confiar em você? Será que Deus pode contar segredos para você, entregar palavras para você, e você conseguir guardar até o momento certo de revelar aquilo que Deus te entregou? Será que você tem sido um bom confidente do Senhor aqui diante daquilo que Ele tem confiado de falar para você? Nós precisamos saber, queridos, o momento que nós temos que contar as maravilhas do Senhor e o momento que nós temos que guardar as promessas e as palavras que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Amém? Existem experiências, existem coisas que Deus prometeu para você, que é chegado um tempo ainda que você não vai contar, que você não vai compartilhar, que você não vai revelar. Amém? Porque tudo aquilo que Deus entrega sobre a tua vida, que Ele confia que você venha falar, abrir a sua boca, no tempo que aprouver a Ele que isso venha fazer, quando você faz isso, muitas vezes você acaba se envergonhando diante do que você está contando antes da hora, porque Deus não te mandou ainda contar. Deus não te mandou ainda revelar. Deus ainda não mandou você profetizar aquilo que Ele entregou. Amém? Então que você saiba aí do outro lado, guardar no teu coração as palavras que Deus manda com que você guarde no tempo que você tem que guardar. E quando for para você revelar isso, que seja no tempo que Deus apontou, que é o tempo de revelar aquilo que Ele tem de promessas. Amém? Que você possa ser alguém que é confiável diante de Deus. Que Deus ele possa realmente confiar em você. Amém? Seguindo o texto, queridos, eu quero chamar a nossa atenção aqui num outro ponto, que está lá no capítulo 2, no verso 17, a palavra de Deus diz assim, queridos. Então lhe disse: Estais vendo a miséria que estamos em Jerusalém, assolada, e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Eu não sei quantos de vocês sabem realmente qual é o significado dessa palavra, que muitas vezes nós usamos palavras e não sabemos nem o que significa, queridos. Ou usamos porque achamos bonito, ou porque está na Bíblia, mas não procuramos saber qual o significado dessa palavra. Amém? Opróbrio é o que provoca extrema vergonha, um vexame, uma ação de desonra, de humilhação, que ocorre de maneira pública, o último grau da baixeza moral. Então aqui Neemias estava animando o povo naquele momento a largar aquele período de lamentação, a largar aquele período de só choro, de só tristeza, a largar aquele período do qual eles estavam se sentindo humilhados publicamente diante ao que tinha acontecido aqui em meio ao povo, mas para que eles viessem deixar isso de lado e viessem junto com Neemias reedificar os muros de Jerusalém. Ou seja, independente daquilo que vocês estão passando, se levantem com coragem, com força, com fé, crendo, mas façam alguma coisa. Estejam em ação dentro do reino. Porque Deus é conosco. Deus já nos mostrou aquilo que é para ser feito. Ele já mostrou que estará conosco. Ele já mostrou que irá realizar.
Mesmo que diante aos olhos desse povo aqui, assim como muitas vezes acontece conosco, queridos. Muitas vezes Deus nos entrega coisas que nós olhamos para Deus e dizemos assim: Deus, como que eu vou conseguir realizar isso? Como vai ser possível eu fazer isso? Eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial, eu não tenho força, eu não tenho coragem. Eu não sei por onde começar. E, queridos, é nesse momento da humildade, da humilhação, é no momento que nós nos reconhecemos ser pequenos, que Jesus vem e faz através das nossas vidas, para poder mostrar que não é pela força dos nossos braços, que não é pelas nossas mãos, que não é pelo convencimento da nossa pregação, que não é pela nossa imposição de mãos na oração, que não é pelo nosso jejum, que não é pela nossa consagração, que não é por nada daquilo que nós somos capazes de realizar, mas é por aquilo que Ele, com a sua infinita misericórdia e amor, vem e faz através das nossas vidas. E isso me lembra, queridos, uma situação muito recente que eu vivi e eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Isso já tem uns dias e eu vejo que diante as palavras, o Senhor vem nos dar a oportunidade de testemunhar para glorificar o nome dEle. E, queridos, eu nós vivemos aqui na França, amém? E eu ainda tô, né, naquele aprendizado ainda do idioma, né? Já consigo desenvolver algumas palavras, algumas frases, amém? Mas estou ainda, né, estudando o idioma. E, queridos, desde lá do Brasil, eu já fazia muitos trabalhos, né, de ações sociais. Isso foi algo que sempre queimou muito no meu coração, né? E eu sempre colocava assim para Deus, assim, desde que nós chegamos aqui na Europa, eu falava: Deus, como que eu vou conseguir entrar dentro de um hospital aqui para poder orar por pessoas, né? Como que eu vou conseguir falar para pessoas aqui do teu amor? Como que eu vou conseguir desenvolver isso? Como que eu vou conseguir falar? E eu sempre fazendo essa oração para o Senhor, né? Sempre achava assim, pensava assim comigo, na minha ignorância, né? Na minha pequenez. Como vai ser possível entrar dentro de um hospital? E eu pensava assim, principalmente no meio de uma pandemia que nós ainda estamos vivendo, no meio de exigências de uma vacina para entrar nos lugares, né? Como que isso vai funcionar, Senhor? Como que isso vai ser? E amém. E eu orando ao Senhor durante um bom tempo, queridos, recentemente tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, uma família maravilhosa, através de uma irmã querida em Cristo. E essa pessoa entrou em contato comigo e estava com a sua mãe doente no hospital, na UTI, tinha passado por uma cirurgia. E, e Deus cruzou os nossos caminhos. Amém? Deus cruzou os nossos caminhos. Não vou contar todo o testemunho, porque não cabe aqui na palavra, vou contar aquilo que cabe dentro da palavra. Deus cruzou os nossos caminhos e, e ela me pediu para que eu fosse orar pela mãe dela no hospital, para que eu fosse até lá. E eu lembro que naquela semana, isso já deve ter umas 2 semanas mais ou menos, eu lembro que naquela semana eu me entreguei para Deus e eu disse assim: Pai, o Senhor sabe das exigências que estão tendo para poder entrar na maioria dos lugares, né? É necessário passe sanitário, né? Estão entrando aos poucos com essa exigência, com essa obrigatoriedade. Tu sabes o meu coração com relação a isso, tu sabes o meu pensamento com relação a isso, tu sabes as direções que o Senhor tem me trazido com relação a isso, discernimento na tua palavra. E eu entreguei para Deus. Eu falei: Deus, e como que isso vai acontecer? Né? Como é que eu vou conseguir entrar numa UTI com essas exigências? Né? Como que isso vai funcionar? E Deus mandou com que eu descansasse. E eu me lembro que pela manhã, no dia que eu fui para poder orar por esta mulher que estava na UTI, eu lembro que eu comentei isso com a minha filha e a minha filha disse assim para mim: Mãe, eu acredito que vai dar tudo certo. Eu acredito que você vai conseguir entrar.
Ela falou, pode ficar tranquila. E eu disse assim, amém. Estou tranquila, porque eu sei que aquilo que Deus tem para fazer, nada vai barrar aquilo que Deus tem para fazer. Estando lá ou não estando, por telefone, a maneira que for preciso fazer, nós vamos fazer. Porque foi Deus quem colocou. E eu sei que Ele vai sustentar. E, queridos, eu me recordo que naquele dia nós chegamos no hospital para poder orar por essa irmã que estava lá na UTI. E eu lembro que o estado dela estava bem delicada com relação à saúde, né? Eram momentos ali decisivos sobre a vida dela também. E eu me lembro que a primeira coisa que a secretária perguntou era se era sobre o passe sanitário, né? E ela disse assim, vocês podem entrar, mas ela não vai poder entrar. Ela vai ter que ficar para fora. Não posso autorizar, não posso liberar. E eu amém, né? Falei amém, mas convicta no meu coração. Falei, Deus, o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor vai agir no sobrenatural, né? Onde a gente não pode colocar as nossas mãos, o Senhor entra com o sobrenatural dele. E naquele momento eu olhei para a filha dessa senhora e eu disse assim, Deus é contigo, né? Falei, você vai pegar o óleo, unge a tua mãe, né? Lê um versículo da Bíblia para ela. Ore ao Senhor, impõe as mãos sobre a tua mãe, porque a mesma fé que está em mim, se você tiver a mesma fé, e eu creio que você tem, porque você é uma mulher de Deus, Deus pode curar a tua mãe através da tua oração da mesma forma, porque o que cura não somos nós, o que cura é aquilo que nós cremos que pode ser curado. Então é o Senhor quem faz, né? E disse a ele, se você quiser que ore por ela também, você pode me ligar e eu faço a oração para ela por telefone, né? Porque na UTI pode usar o telefone ali, e dei as orientações e amém. E no momento que eu estava ali falando e explicando para ela a respeito disso, com o meu coração tranquilo, porque eu já sabia, eu cria, porque Deus já havia mostrado, já havia falado como que aquilo iria terminar, essa secretária veio na minha direção e disse assim para mim, escuta, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você não tem? Por que você não tem o passe sanitário? E daí ela falando ali em francês, né? E eu disse assim para essa irmã que estava conosco, vou pedir para que você traduza para ela, porque eu não vou conseguir formar uma conversa inteira aqui no idioma que eu ainda estou aprendendo, ainda não consigo formar um texto todo. E falei para ela, falei, pergunte para ela se ela acredita em Deus. E ela falou, eu acredito. Você acredita naquilo que a Bíblia está escrito? Acredito. Você é cristã? Sou. Então, queridos, Deus já havia preparado todo o ambiente ali. Deus já sabia quem ele iria colocar ali naquele momento, porque o realizar era dele. E ali eu comecei a falar na palavra, explicar na palavra sobre tudo isso que nós estávamos vivendo, sobre a pandemia, sobre a vacina, sobre a obrigatoriedade, sobre as coisas, o tempo que nós estávamos vivendo, colocando isso dentro da palavra de Deus. E quando eu terminei de falar para ela, ela me olhou e ela disse assim para mim: você quer saber de uma coisa? Eu vou deixar você entrar. Você pode entrar sim. Entre e ore por aquela mulher que está esperando a tua oração lá na UTI. Eu vou deixar vocês três entrar. Tinha mais uma irmã conosco. Eram duas que podiam entrar e ela autorizou e deixou nós três entrar para poder revezar. Duas entravam e depois a outra entrava para poder fazer a visita também. E queridos, lá nós entramos, oramos, lemos a palavra de Deus, liberamos palavra de cura, palavras de perdão sobre a vida daquela mulher, impusemos as mãos nela, oramos, ungimos. A filha dela fez a mesma coisa, amém? E quando foi depois de um tempo, depois de uns dias, nós recebemos a notícia que ela já está para receber alta, amém? Queridos, o que eu quero dizer com isso? Que somos nós quem fazemos? Não. Nós apenas nos dispomos a fazer, através do amor que nós temos por vidas. Nos leva à obediência e à coragem de fazer, entrar em lugares onde, humanamente falando, seria impossível de conseguir entrar. Mas aos olhos do Senhor, ao realizar de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Sede forte e corajoso, Deus é conosco.
Deus é comigo, Deus é contigo. Amém? E eu quero trazer isso aqui justamente dentro da palavra aqui de Neemias. Neemias, com a sua simplicidade, sabendo que ele não seria capaz, mas através do amor que ele tinha por vidas, através do amor que ele tinha por aquele povo, levou ele, conduziu ele à obediência, conduziu ele a realizar algo que talvez ele nunca iria conseguir realizar, se não fosse Deus com ele. Talvez não, ele não iria conseguir realizar. Amém? Porque nós precisamos entender que não é pela nossa oração, não é pela nossa força, não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós pregamos, mas é por aquilo que Deus faz. É por aquilo que o Espírito Santo de Deus nos convence de ser transformados, de ser cheios da presença do Senhor, de ter amor por vidas. E quando nós pedimos para Deus gerar isso em nós, Deus ele gera, queridos. Há um tempo atrás eu fiz uma oração a Deus para que Deus desenvolvesse em mim cada vez mais amor por vidas. Porque durante um bom tempo eu não sabia o que era isso. Era muita maldade em meio ao mundo do qual a gente enxerga até hoje. E quanto mais eu fui pedindo, mais o Senhor foi colocando. E é isso que Deus quer de nós, queridos. É oração sincera, é ação na simplicidade, é a busca nele, é entender que quem opera é ele. É não depositar a nossa confiança numa unção, num título, num ministério, numa placa de uma igreja, numa campanha, não é isso. Mas é o coração rasgado, é o coração aberto, é o coração verdadeiro, é o coração sincero. É o coração que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. É o coração que quer transbordar a presença do Altíssimo. É o coração que reconhece que só é servo e mais nada. É o coração que tem fé, que traz à existência aquilo que humanamente nós não conseguimos ver. É assim que Deus age, queridos. É simples. Deus, ele é simples. Ele age através daquele que tem um coração disposto, um coração cheio de amor, um coração que olha o sofrimento do outro e olha com olhos de misericórdia, com empatia, sentindo a dor daquele que está sofrendo como se fosse sua própria dor. Não trabalhando só em causas próprias, mas trabalhando em causa de todo um povo. Essa é a principal característica de um verdadeiro filho, servo de Deus que ama e é conduzido pela obediência. Amém? E para a gente finalizar, queridos, lá no verso 18, 19 e 20, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém? Aqui nós vemos que chegou o momento de Neemias revelar aquilo que Deus havia entregado, que a boa mão do Senhor estaria com eles. Neemias soube falar no momento certo, porque Neemias foi obediente. Um homem e uma mulher obediente a Deus, ele não comete gafe, ele não comete bola fora. Para falar na nossa linguagem da simplicidade, para que você entenda aí do outro lado. Sabe por quê? Porque ele sabe a hora de falar e a hora de se calar. Porque ele sabe a hora que ele recebe algo de Deus, ele guarda para ele sabe o momento de revelar, para encorajar aqueles que Deus vai levantar ao lado dele, para poder reedificar muros, para poder libertar cativos, para poder salvar pessoas, para poder pregar arrependimento. Amém? Verso 19, porém Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo Amonita e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Querer rebelar-se contra o rei? Queridos, aqui nós vemos aqui esses homens duvidando daquilo que Neemias poderia fazer junto com as pessoas que Neemias chamou na reedificação dos muros de Jerusalém. Amém? Aqui nós vemos esses homens. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai conseguir evitar na tua vida pessoas duvidosas. Você nunca vai conseguir evitar a rejeição. Amém?
Você vai ter que aprender a conviver e a responder diante disso na palavra de Deus. Amém? Que você possa entender que em meio a dúvidas, em meio a rejeições, que você possa saber quem você é em Deus. Que você possa se lembrar quem é aquele que prometeu, é fiel e bom para cumprir toda a obra sobre a tua vida e através da tua vida. Amém? Quando você sabe que Deus é quem realiza, que é Ele quem cumpre, você não se preocupa com duvidosos, com a rejeição, você não se preocupa com isso. Porque isso vai ser inevitável no decorrer da tua vida. Amém? Sempre haverão pessoas assim no meio do caminho. Porque Jesus também passou por isso. Os grandes homens da Bíblia, os grandes libertadores, os grandes servos de Deus passaram por isso na Bíblia. Não somos nós que vamos conseguir evitar. Pelo contrário, quanto mais passarmos por isso, mais forças temos que buscar no Senhor para continuar prosseguindo, porque não somos nós quem fazemos, mas é o Senhor quem faz. Amém? Para encerrar, queridos. Então lhes respondi. Olha o que Neemias responde a esses homens duvidosos. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém, queridos? Aqui nós vemos Neemias trazendo a glória para o Senhor, reconhecendo que eles entraram com a disposição deles, mas quem ia entrar com o realizar ia ser o Senhor. E aqui esses homens ficam sem resposta diante disso. Amém, queridos? Então que eu quero, nessa noite de ministração, profetizar sobre a tua vida. Cura, coragem, força, disposição, humildade, servidão, fé. E que você possa sempre caminhar naquilo que é simples no reino de Deus. Amém? Deixa aquilo que te complica de lado. Deixa o complexo de lado. Porque não é assim que Deus trabalha. Deus, ele trabalha com a nossa disposição. Ele trabalha através do amor que nós aprendemos a gerar no meio do caminho. É através disso que Deus desenvolve nas nossas vidas. Amém? Sai dessa condição que você está, das lamentações, e comece a agir em cima daquilo que Deus já te entregou para você fazer. Viva um evangelho de prática, não só de teoria. Amém? Que você possa ser alcançado aí do outro lado por essa ministração. Encorajado a se dispor a fazer. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam ter em vocês o espírito que Neemias teve aqui. Amém? Que vocês possam ter amor no coração de vocês. Porque através do amor é que vocês vão conseguir trilhar o caminho da obediência. Amém? Que Deus abençoe e até a nossa próxima ministração.